Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Estamos já gravando nossa live aqui no nosso canal. Deus abençoe os irmãos que me seguem no YouTube. Vamos continuar escrevendo nesse canal. Deixa sua inscrição lá, deixa like lá, comenta lá. Abençoa nosso canal. Escuta nossos louvor, nossas pregações. Na nossa playlist lá tem muitos vídeos, muitas pregações. Deus abençoe os irmãos. Estamos na série de Neemias. Já estamos na série do capítulo 9 de Neemias. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós vamos pregar Neemias, capítulo 9, do versículo 16 a seguir. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, Pai, meu Deus, a pastora Maria de Socorro desse ministério, Pai, dessas duas igrejas, Pai, eu reconheço, meu Pai, que eu sou delegada pelo céu e não pelos homens, Pai, pela Tua vontade, meu Deus. Mas sei, Senhor Deus, da onde o Senhor me tirou, meu Pai. E que eu diminua, meu Deus, diante de cada pregação, diante do meu ministério, Pai. Diante do meu propósito, do meu chamado, Senhor. Não deixe me exaltar, Pai. Que eu diminua e o Senhor Jesus Cristo cresça nessa missão. Que o Senhor cresça, meu Pai, em cada pregação. E eu já te convido, Senhor, venha aqui agora para o altar da igreja. Toma esses microfones e me capacita com a Tua palavra agora. Que não seja mais eu, a mulher aqui, falando de minha vida. Não deixe eu sangrar minha ferida no altar. Não deixe eu desabafar minha vida pessoal no altar. Não deixe eu tomar o tempo da Tua palavra dizendo da minha carne, do meu ego, do meu Senhor, mas que o Senhor toma cada segundo, cada minuto, repreenda o espírito da heresia, tudo que querer, Senhor, tirar o foco da sua palavra, Pai. Entra nessa noite, Pai, coloca os anjos na frente da igreja, o arcanjo Miguel com a espada de fogo e de luz, guarda cada um que entrou aqui, Senhor, guarda nós, Pai, nessa noite, ativa o coração de cada um agora na palavra, ativa o sentido espiritual, o ser sentido de cada um, ativa os dons, ativa o chamado, Pai, nessa noite que nós venhamos sair melhores daqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Enquanto eu prego, Pai, que o Senhor trabalha no nosso meio, vem com cura, sinais, milagres, maravilha e prodígio, visita esse canal, destrava ele, Pai. Tudo aquilo que tiver travado nesse canal, toda inveja, todo impedimento, todo embaraço, caia nesse canal. Que esse canal cresça em nome de Jesus. Que haja homens e mulheres de Deus sobre este canal. Toda crítica, todo julgamento sobre esse canal caia por terra em nome de Jesus, Pai. Onde minha voz entrar nos lares, nas famílias, que ela receba milagre, curas e libertação, Senhor. Em cada pregação, em cada louvor que o Senhor entra na frente. Opera na vida deles e vai chamando, e vai salvando, e vai libertando, Pai. Em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estamos no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias 9:16 vai dizer: porém eles, os nossos pais, se houvera soberbamente endurecer a sua serviço, não deram ouvido aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, não lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua serviço na sua rebelião, levantaram chefe a fim de voltar para a sua servidão. Porém, o Deus perdoador, clemente e misericordioso, tarde em irar-te, grande em beneficência, tu não desamparaste. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a continuidade da palavra de quarta-feira. Essa palavra vai falar de um avivamento, onde o povo de Deus, eles receberam um avivamento, depois que eles construíram aqueles muros de Jerusalém, e colocaram as portas de Jerusalém. Eles foram avivados. Através da palavra de Deus, Deus avivou o espírito daquele povo. E logo que aquele povo recebeu um avivamento, eles reconheceram
o pecado da nação deles. Eles reconheceram a raiz deles, que aquele povo, Deus fez tudo por eles. Deus abençoou o povo judeu, tirou da terra de Babilônia, cumpriu a promessa, trouxe eles para a terra deles, mas eles reconhecem que aquele povo era um povo ingrato. E aquele povo, Deus fazia tudo por eles. Deus colocou nuvens no deserto para proteger eles do calor. Durante o dia havia uma nuvem e durante a noite tinha outra nuvem de fogo para iluminar o arraial daquele povo ser abençoado. Mas aquele povo, eles falam, nossos pais houvera soberbamente endureceram o coração. Então nós devemos ver de onde nós saímos, a raiz nossa, quem foi nossos pais, nossas mães, sempre pedir perdão dos pecados deles, porque muitas vezes nós trazemos maldição hereditária. Às vezes nossos pais lá no passado eram feiticeiros, macumbeiros, ingratos, profanos. Muitas vezes eles tinham brecha em que o diabo trabalhou naquelas brechas. E nós, depois que nós vamos para a igreja, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados e pedir perdão dos nossos antepassados, reconhecer da onde nós saímos. Porque tem coisa na nossa vida que não vai para frente, é pecado dos nossos antepassados. Então, esses aqui, eles estão fazendo uma oração, pedindo perdão dos pais que eles tiveram. E eles pagaram o preço pelas atitudes erradas dos pais e das mães, das pessoas, das famílias deles. Então essa palavra, ela traz uma reflexão. E nós devemos olhar para a nossa raiz e o que aconteceu de ruim com eles lá e o que está acontecendo de ruim com nós no presente. Tem famílias que traz carta de bebida, tem família que traz carta de droga, carta de prostituição, carta de miséria, vai trazendo aquela bola de neve para o presente. E muitas vezes foram lá no passado. Essas pessoas serviram o diabo, fizeram altar para o inimigo, fizeram pacto com o inimigo, fizeram trabalho com o inimigo. E esse inimigo, ele não morre. Ele sai da família quando está no caixão e já procura outro que dá brecha na parentela. Então, eles aqui estão reconhecendo que muitas coisas que eles estavam vivendo no presente era o pecado daqueles pais que eram rebeldes, que era um povo ingrato, era um povo que só servia a Deus quando estava precisando das bênçãos. Quando estava abençoado, eles não agradeciam. Nós devemos ser agradecidos a Deus quando nós temos e quando nós não temos. Nós devemos servir o Senhor com alegria no tempo da bonança, da escassez, da pobreza e da riqueza, nos dias de lágrima, nos dias de alegria. Nós devemos ter um coração agradecido, irmãos. E eles falam que os pais lá no passado eram soberbos, eram orgulhosos. E nós sabemos que o orgulho é um trono. É um trono que quem está no comando desse trono é um principado que chama Leviatã. Então que eu e você nunca venha ser ingrato. Agradeça a Deus pela casa que você mora. Agradeça a Deus pela comida simples que você tem, pela cama que você dorme, pelo teto que você passa do frio, da chuva e do calor. Nunca seja ingrato, nunca acorda maldizendo. Seja grato para que seus filhos, seus netos venham viver as bênçãos através de sua boca, que a nossa boca ela tem poder. Quando nós profetiza bênção, vai ter bênção. Quando nós profetiza mal, vai ter mal, para que nossos familiares presentes não venham pagar o preço por nós, através das nossas atitudes. E aqui eles falam no 18, ainda mesmo quando eles fizeram, parecia um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que tirou do Egito, cometeram as grandes blasfemas. Então aquele povo de Deus do passado, eles
Eles entristeceram a Deus, entristeceram a Moisés. Deus tirou eles do Egito. Deus usou Moisés e Arão, foi lá, tirou do Egito. Depois que ele chegou lá na terra do deserto, eles fizeram um Deus de ouro e começaram a adorar e dizer na cara de Deus: esse aqui é o nosso Deus. E aquilo ali magoou o coração de Deus, porque era um povo idólatra. Então muitas vezes nossos antepassados trouxeram soberba, idolatria. Nós sabemos que a idolatria também, quando nossos pais trouxeram idolatria, quando eles adoraram imagens, deuses lá atrás, no presente também a nossa vida, ela tem as consequências. No versículo 19: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, e a coluna de fogo de noite para guiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. Então Deus, irmão, Ele é misericordioso. Deus olhasse para nós, como nós olhamos nosso próximo, nós estávamos perdidos nas mãos de Deus. Deus viu aquele povo fazendo um bezerro de ouro. Deus viu aquele povo sendo ingrato. Mesmo assim, Deus foi pai para eles. Deus deu uma nuvem e nunca deles se apartou essa nuvem de dia para guiar eles no caminho. Uma coluna de fogo para iluminar eles, mostrar o caminho aonde eles iam. Então, nessa noite, Deus não olha para nós pelos nossos pecados. Deus, Ele é bom, Ele olha pela alma que está aí dentro de cada um. Porque enquanto você está respirando, você tem uma alma. E essa alma, dinheiro não compra ela. Casas luxuosas não compra ela. Nada deste mundo compra a nossa alma. A nossa alma, o valor dela é o sangue de Jesus. Só o sangue na nossa vida que vai comprar o valor da nossa alma. Então Deus não olha para nós como os homens olham. Os homens olham, as mulheres julgam, calunia. Mas Deus, enquanto você estiver aqui na terra, que você estiver respirando, Ele é o teu Pai. Longe de perto, Ele é o nosso Pai. Ele foi o pai do filho pródigo, mesmo ele longe. Ele foi o pai que estava dentro da casa, mesmo longe. Então Deus, Ele tem uma paternidade para nos dar. Então o amor de Deus supera nossas falhas. O amor de Deus supera as nossas fraquezas enquanto nós estivermos nessa terra. Agora, na hora que nós partirmos sem Deus, aí não tem mais jeito. Mas enquanto nós estivermos caminhando, ainda há misericórdia. E deixe o teu bom espírito para ensinar, e o teu maná não retirar da sua boca. Água lhe deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, os seus vestidos não envelheceram e os seus sapatos não incharam. Então esse Deus, Ele guiou aquele povo, o sapato deles crescia no pé deles. Eles caminhavam, seus sapatos não inchavam seus pés. E todo dia de manhã cedinho Deus derramava do céu maná. Eles pegavam aquele maná e comiam. E não podia guardar para o outro dia. Porque no outro dia Deus já ia mandar de novo. Ou seja, a palavra que você alimenta hoje vale para hoje. Amanhã você já tem que vir buscar outra palavra. Muitas vezes nós vamos na igreja e falamos: eu não vou na igreja sexta-feira não. Já alimentei quarta-feira. Sexta não precisa. Não, a que você alimentou hoje vale para hoje. Quinta-feira já não vale a de hoje para amanhã. A de sexta já vai alimentar outra parte da tua vida. Por quê? Porque nós estamos num mundo cheio de cilada. Cada dia o diabo vai uma cilada e a gente precisa de renovar a nossa fé. Cada vez que a gente vem na igreja, é uma parte da sua vida que vai ser alimentada. Então, todo dia tinha um maná. E se guardasse o pão daquele dia, ficava bichento, embolorado. Então,
Você tem que estar sempre buscando ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, todo dia, e não acostumar. Mas o culto de domingo, eu só vou na igreja domingo, não preciso eu ir na quarta nem na sexta. Não. Cada dia é um maná que vai mexer com a área, vai alimentar uma área da tua vida. Então, a Bíblia diz que Deus foi fiel com aquele povo. Mesmo sendo um povo ingrato, Deus cuidou deles. Não deixou seu sapato ficar furado ali. Deus tinha uma proteção, que aquele sapato crescia no pé. E aquele povo era abençoado. E assim também, irmã, na nossa vida. Nessa noite Deus não está olhando o seu pecado. Nessa noite Deus está olhando sua alma. E se apega com esse Pai. Se apega com essa misericórdia desse Pai. Porque esse Pai, Ele tem tudo para dar para nós. Esse Pai, Ele permite lutas e provas na nossa vida. Ele permite choro, tristeza, mas esse Pai também permite alegria. A Bíblia diz que tem o tempo do choro, mas tem o dia do amanhecer da vitória. Então não desista de Deus. Nunca vão desistir do Espírito Santo. Nunca vão deixar o coração ser orgulhoso e dizer: eu não preciso de Deus. Eu não preciso do Pai. Nós precisamos de Deus. Esse povo aqui, eles no passado, a Bíblia diz que eles entristeceram o coração de Deus. E agora os filhos novatos que estavam naquela terra, eles estão pedindo perdão pelos pecados dos pais que entristeceram, que foram rebeldes às misericórdias do Senhor. Também lhe deste reinos e povo e repartiste em porção. Eles possuíam a terra de Sion, a terra do rei de Esbom, a terra de Og e de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu. Trouxe-os terra de que tinha dito a seus pais, que entraram nela para possuir. Então Deus, Ele guardou aquele povo daqueles reis, que eram reis cruéis. Deus deu livramento àquele povo. Deus multiplicou os filhos daquele povo. Deus deu terra para aquele povo possuísse as terras, e assim também na nossa vida. Quantos livramentos nós recebemos de Deus? Livramentos invisíveis que às vezes o mundo espiritual prepara, laço, cilada, e nós não vemos com os olhos carnais. Livramentos visíveis que Deus dá. E Deus ali multiplicou os filhos deles. Filhos é bênção, irmão. Vocês que têm filho, não reclamam dos filhos, não. O filho dá trabalho nele. Cada fase tem que dar trabalho. Cada fase é uma fase. A criança tem a fase dela. Quando chegar adolescente já é outra. Moça já é outra. Idosa já é outra. Mas quem foi que abriu a madre? Foi Deus. Então não reclama dos filhos. Quem deu foi Deus. E Deus dá, e quando Ele ainda quer que multiplica. Ele não quer dar só um, Ele quer dar 2, 3. Então, agradeça, porque tem tanta gente que tem uma vontade de ter um filho, uma filha, que não consegue, faz exame, paga médico caro, e a madre é fechada, porque Deus conhece lá na frente. E Ele não entrega para aquela pessoa, porque Ele sabe a capacidade. Mas os que aqui têm filhos, que Deus gerou no ventre, agradeça a Deus, porque filho é promessa de Deus. Porque quando você morrer, seu filho vai receber sua herança, ele vai levar o que você ensinar para frente. Uma criança, você tem que ensinar ele o caminho de Deus. Você tem que abrir os olhos dele, porque do